em si. Pra Primeiro eu preciso estar no meu centro, alinhada com a minha verdade, com a minha identidade, para daí eu poder olhar para fora e ver, será que aquilo realmente é para mim? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conexão Business Podcast. Eu sou Leidiane Munhoz. E eu sou Gisele Marques e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Gisele Maltaca, e ela é especialista e mentora de mulheres, onde ela cuida do corpo e da mente delas. Sim, boa tarde, Gi. Boa tarde, seja bem-vindo, Gisele. Obrigada pelo convite. Vamos falar para essas mulheres da importância de entender a relação entre a mente, entre as emoções e o corpo. Está tudo conectado e quando a gente consegue integrar o que a gente sente com o que a gente pensa, as mudanças são extraordinárias. E me fala um pouco mais, qual a sua especialidade? Realmente aonde você trabalha na área sistêmica da mulher? Então, Leide, o que aconteceu na minha vida, né? Vou contar rapidinho aqui. Eu precisei mudar a minha percepção de mim, compreender qual que é o meu lugar no mundo, meu lugar na vida. Daqui a pouco eu explico para vocês o que significa isso. E então, eu me especializei em terapia ou na psicologia sistêmica, na abordagem das constelações familiares. Algumas pessoas ainda não conhecem, não sabem do que se refere. Eu vou resumir aqui, que é você compreender qual que é o teu lugar no teu sistema familiar, se você está ocupando realmente o lugar que você nasceu para ver, né, para ser. E com esse entendimento, eu comecei a entender que as mulheres, por conta de fazer esse movimento comigo, às vezes ocupam lugares que não são delas. Fazem demais, trabalham demais, sobrecarregadas, cansadas, o corpo exausto, não tem tempo para elas por estarem em desordem. E a minha primeira formação é educação física, então eu integrei essas duas áreas para liberar essas emoções do corpo e mudar os comportamentos. Maravilhosa, muito interessante aí, mulherada. Fiquem de olho no Instagram dela também, porque todo dia você sempre posta, né, um pouco mais sobre a parte sistêmica da mulher, dando indicações, instruindo, né, mulheres, né? Sim, eu tô melhorando meu Instagram, melhorando a comunicação, porque eu percebi que só falar de constelação ou só falar de lugar no sistema familiar ficava uma dúvida ainda. Então agora eu tô trazendo os sintomas. Até eu gravei um Reels, vai pro ar amanhã, tá ali na minha programação, falando pra você sobre por que às vezes a gente fica com a barriga saliente, né? Ai, já tive tantos filhos, e daí tem a barriga, daí tem a barriga que não volta, ou a pessoa não teve filho. O que a gente empurra com a barriga? Uau. Né? O que você está empurrando com a barriga? Porque muitas vezes a gente vai deixar para depois, não vou levar isso em conta. E vai empurrando, e às vezes está acumulando aqui emoções, dores suas e do teu sistema, né, da tua história familiar, que estão ficando armazenadas no corpo. Eu tenho o exemplo da barriga aqui porque eu sei que é uma grande dor das mulheres. Eu diminuí muito os centímetros da minha barriga. Após 3 gestações, eu parecia que eu ainda estava grávida. E hoje, com menos 26 quilos no corpo, eu entendi também o que eu estava empurrando com a barriga, o que eu estava carregando nas costas, o que estava impedindo os meus joelhos de se movimentarem, porque eu estava presa em padrões familiares. Uau. Isso tudo eu vou colocando lá, salpicadinho assim, porque não dá para servir feijoada para quem não tomou nem caldinho de feijão ainda, né? Verdade. Gi, conta pra gente como que você se tornou uma mentora de mulheres. E fala um pouco sobre essa parte sistêmica. Importante essa pergunta da Gi, porque hoje virou moda. Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas todo mundo é mentor, todo mundo é coach, todo mundo é... Não é bem assim. Para se tornar um mentor, o que é um mentor? É alguém que já passou pelo processo. Então, tudo que eu ensino hoje para as minhas clientes de mentoria é sobre o que eu já passei, o que eu já vivenciei, das dores semelhantes às delas. Então, no caso de ocupar um lugar que não era meu na minha família, de fazer demais, de se sobrecarregar, de se punir, de se culpar, de achar que ninguém gostava de mim, né? Que eu fazia e nunca agradava ninguém.
de ter o peso corporal desde criança, um peso excessivo. Então essas dores, quando chegam as clientes para mim com dores semelhantes, de humilhação, de abandono, eu ensino para elas o caminho através de um método que eu desenvolvi. Por isso que eu nomeio a mentora de mulheres. Tenho clientes que eu sou terapeuta e tenho clientes que eu sou a consteladora, que elas não pegam, né? Não me pegam como na dia, o que você fez que eu quero fazer igual. Elas querem apenas que eu mostre onde está a dor e elas vão sozinhas. Mas a mentoria é isso, é eu mostrar para elas, olha, eu passei por uma dor semelhante à sua e eu fiz isso. Experimenta para ver se isso funciona com você. E a grande maioria dos casos das minhas clientes ficam melhor. Né? Elas têm resultados incríveis na vida. E são mulheres maduras. Atendo mais jovens também, mas as minhas clientes, 90% são mulheres acima de 35 anos. Então, não são mais, né, 35, 45. Eu tenho uma cliente de 62 anos que se transformou, assim, ela até tem um depoimento dela lá no meu Instagram. É uma transformação mesmo, né? E esse método, você falou, que é o método Alinhe-se. Alinhe-se. Eu poderia falar um pouco mais sobre quais são os passos que você trata realmente, porque você trabalha na área sistêmica, então você trabalha muito com sentimento, também tem um passo a passo por trás, um acompanhamento mais prolongado ali. Poderia falar um pouco mais? O Alinhe-se, ele nasceu a partir de uma experiência, né? Como eu disse, a minha experiência como profissional e como pessoa. E eu fiz um piloto dele. Durante 3 meses, eu fiz encontros semanais com algumas mulheres, testando esse método. E o resultado delas foi, assim, impressionante. Eu brinco que tinha uma cliente, né, uma mentorada, que um dia ela chegou num dos encontros e falou assim, essa semana foi tudo tranquilo, não mudou muita coisa. E eu falei pra ela, mas eu te procurei no Instagram pra te marcar e não te achei. É que eu mudei meu nome. Vou dar um nome fictício aqui, tá? O nome dela estava Aninha da Silva. Aninha da Silva. O Aninha se refere a uma criança, né? Era uma mulher já de 30 e poucos anos, estava lá Aninha. E o da Silva era o sobrenome do ex-marido, que ela já era divorciada há 11 anos. E nessa semana ela assumiu o nome dela, Ana Santos. Então ela mudou o Instagram dela, assumindo o lugar dela de Ana, adulta, e Santos, o nome dela, sem ser, né, de solteira ou divorciada. E quando eu falei isso pra ela, ela caiu assim na cadeira, ela falou, eu falei, você se deu conta que você cresceu nessa semana, que você virou adulta? Então o método nasceu com essa turma piloto, e ele tem 4 etapas. Ele era composto de 3 etapas e eu inseri uma quarta que é fundamental, trabalhando os 3 pilares, saúde, né, mente, corpo e a espiritualidade, o emocional, tá? Mas são 4 etapas por quê? Porque a gente precisa passar por passos. Passar por passos, gente, anota essa aí, tá? A primeira etapa é a etapa do entendimento. Eu preciso saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu preciso entender. Eu tô na Rua Desembargador Vieira Cavalcante, Carvalho. Tô aqui na Rua Desembargador Carvalho e eu preciso ir para a Avenida das Torres, aqui em Curitiba, é isso, tá, pessoal? Aonde eu estou e para onde eu quero ir. Então, eu entendendo isso, eu vou traçar com você um trajeto. E aí, a segunda etapa é a etapa da cura. O que seria essa cura? Seria esse caminho. Seria você revisitar suas histórias, revisitar as suas memórias, compreender o porquê dos teus desejos. Por que eu quero ir para a Avenida das Torres, afinal? O que tem lá que eu quero tanto visitar? E o que está impedindo? O que eu vou encontrar? Será que o trânsito está difícil? Será que tem alguma barreira? Será que tem um acidente? Nessa etapa da cura, a gente vai entender e vai liberar esses bloqueios. A terceira etapa é a etapa do recomeço, ou da liberação. Então, eu já sei onde eu quero chegar, eu já liberei o caminho, pronto, cheguei. E agora, o que eu faço aqui? A gente chega num lugar novo, às vezes não sabe nem se comportar, né? Será que essa roupa está adequada? Será que eu trouxe o que eu precisava? Será que esse é o lugar mesmo que eu cheguei no lugar certo? Essa é a terceira etapa. A quarta etapa, ela vem em conjunto com todas elas. Eu vou inserindo esse quarto pilar, que é a parte da ativação, que é a parte do exercício físico. Aonde no seu corpo está armazenado essas dores, esses traumas, esses bloqueios, estes desejos, e como que você faz para trabalhar no teu corpo essa liberação. Isso tudo
por conta das minhas áreas de estudo e da minha experiência própria, né, de ter passado por esse processo. E é lindo o caminho. Esse grupo, esse método, ele pode ser feito tanto individual quanto em grupo. Os grupos, eles acontecem, lançamento deles a cada 2 meses, né? Então a pessoa pode renovar, pode continuar participando e trabalhar vários temas. Então, eu trabalhei agora meu financeiro, agora eu quero trabalhar minha relação com meu esposo, agora eu quero trabalhar minha autoestima. Então ela vai fazendo uma recorrência. São desse várias método. coisas que engloba dentro desse método seu. Sim, então. aí tem as ferramentas, sim. como acontece é você estando lá dentro, mas esse passo a passo de você entender onde você está, aonde você quer chegar, qual o percurso, e esse percurso é individual, né? Mesmo que você esteja no grupo, eu consigo te ajudar a entender, nossa, era aquela memória, era aquilo que a minha avó disse quando eu tinha 5 anos, ou aquilo que a minha avó ouviu quando ela tinha 5 anos, que estava me impedindo de ir para a vida. É aquilo que minha mãe falou para mim que eu não podia ter, e eu agora com 40 e poucos anos ainda acho que eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que ser leal à minha mãe. Existem umas fases do nosso desenvolvimento que às vezes a gente se prende lá no nosso inconsciente, no subconsciente, cada linha vai trazer um nome, e nós só vamos repetir até que a gente torne consciente. Sim. Eu posso falar, né, do minha sardinha, mas é um método que eu sou apaixonada por ele, muito feliz de ter desenvolvido. Sim. Por que chama alinhe-se? Às vezes as pessoas eu alinhe-se. Alinha-se? Não, é alinhe-se. Primeiro eu preciso estar no meu centro, alinhada com a minha verdade, com a minha identidade, para daí eu poder olhar para fora e ver, será que aquilo realmente é para mim? Porque às vezes uma parte que não é minha, que é para os outros, quer muito aquela bolsa, a gente está olhando para a minha bolsa aqui, mas, é porque eu via da Gisele igual. E eu queria ter igual quando eu era criança e minha mãe dizia que eu não podia. E agora eu continuo querendo ter igual do outro. Mas o que era o meu? É sobre isso. E você vê padrões e comportamentos nas pessoas. Eu até estava conversando com uma amiga minha sobre padrões que a gente tem. Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente cria um potencial que a pessoa é aquela explosão. Vou dar um exemplo. Vi um fulano de tal e eu fico imaginando, idealizando que ele é uma potência. Nossa, e isso tem a ver muito do que como que a gente se vê também, né? E como que hoje em dia as mulheres trazem isso até para o pessoal dela. Por exemplo, a gente estava falando que você é sistêmica especialista em mulheres. Tem mulheres que acabam criando expectativa em certas pessoas e vendo o potencial que às vezes não é o potencial daquela pessoa. Você poderia falar um pouco sobre isso? Projetando, porque eu acho que isso é uma dor assim, de várias mulheres, né, hoje em dia, assim. Como que a gente pode ver esses padrões e como que a gente pode estar alinhando-se, né, dentro de nós para nós mudar a rota também, né? O que eu fiz uma live há muito tempo, eu falo assim, o que eu vejo no outro, eu vejo em mim. É um outro nosso espelho. E às vezes eu olho para alguém e eu espero demais que aquela pessoa vai falar, agora eu vim gravar o podcast com a Leide vai alavancar o meu negócio. Não é sobre você. Uau. É sobre como eu falo do meu negócio aqui e como que eu vejo. Você é uma parceira, né? Você é alguém que está aqui me proporcionando porque você também viu algo porque existe em você. Aí que está a chave. Se você viu em mim algo que brilha, é porque também brilha em você. A gente não acende, não conecta. Gente, lembra das lampadinhas de Natal? Sim. Que lá, se apagar uma, não acende a outra, né? Tem qual que queimou. Então, assim, para que eu veja algo bom em você, precisa ter algo semelhante em mim. O inverso também é verdadeiro. Se eu olho para alguém e eu falo, nossa, não fica a cara aquela ali. Olha mais para ela. Olha para ela, observa por que você não foi com a cara, porque tem alguma coisa em você que você precisa melhorar. Porque é alguma dor sua. É alguma dor sua que tá ali. Porque às vezes a gente acaba até olhando pra pessoa e achando que o problema tá na pessoa, mas às vezes é algo dentro. Mas eu não ia ver se eu não reconhecesse. Uau, entendi. Eu não reconheço. Se eu não sei o que é, eu não reconheço. Se me colocar aqui um livro escrito em mandarim, eu vou abrir. Agora, se no meio do mandarim tiver umas 2 vogais, umas 2 letras do nosso arábico, né? Que é a nossa... Aí, olha,
entendi. Agora eu vi, ó, tem uma letra A aqui, gente, enxerguei uma letra A. Enxerguei o número 3. Porque aí eu reconheço, porque existe em mim. Se é algo que eu nunca vi, pra mim passa despercebido. Eu não enxergo. Você já deve ter passado. Você viu aquele carro azul? Ó, carro não tem. Porque eu não tô apegada, nunca, não passa na minha cabeça. E esse entendimento de que eu me reconheço no outro é valioso, tanto bom para me valorizar, falar assim, nossa, admiro a Lady, admiro a Gil. O que eu admiro nessas mulheres? A postura, a verdade, o profissionalismo. Olha, então eu também devo ter uma boa postura, eu também devo ser verdadeira, eu também sou uma boa profissional. Sim. Agora eu olho para outra lá. Nossa, você viu a roupa? Você viu? Por que eu não gosto disso? Por que isso me agride? Talvez tenham histórias na minha família de mulheres que eram assim, né? Ou eu fui agredida por mulheres que se vestiam mais extravagantes, mais expostas. E eu fui agredida porque meu marido me traiu. Sei lá o que aconteceu na tua vida. Mas teve uma coisa que reflete. Então, quando você me pergunta sobre a gente projetar no outro e depois se frustrar, né, Liz? Sim. Porque aí eu projeto no outro e não deu certo, eu vou falar que a culpa foi dela. Não é culpa de ninguém. É porque eu assumi, eu joguei em você uma responsabilidade que era minha. Uma postura que era minha. E existe daí, vou dar um outro tema aqui, que é em qual etapa a gente está da vida. Porque nós aqui estamos na etapa cronologicamente adultas. Mas existem momentos da nossa vida, e eu assumo que hoje, com 48 anos, existem momentos na minha vida que eu tô lá na criança. Eu sei que eu não posso fazer alguma coisa como adulta, mas a minha criança fica tão triste se eu não fizer, que eu vou lá e faço. Compro essas vezes, né? De comer uma coisa, eu tô fazendo a minha penitência aqui, né? Tô fazendo o meu jejum. Mas tio, só um pedacinho de bolo, só um pedacinho vai fazer mal, não vai quebrar minha penitência. Sabe por quê? Porque a criança não tem esse entendimento. Às vezes eu tô lá na minha lealdade familiar, isso tudo tá dentro do método, tá? Tô lá na minha lealdade familiar, mas a minha mãe não ia fazer isso, então eu não vou fazer, porque minha mãe não ia fazer. Minha mãe não ia deixar as crianças em casa e viajar para São Paulo para um evento de 5 dias, que foi onde a gente se conheceu. Sim, Imagina que minha mãe ia fazer isso. Sim, mas a minha mãe era dona de casa. A minha mãe não era empresária. A minha mãe não tinha uma carreira. A carreira dela, muito bem sucedida, foi como dona de casa e mãe. A minha é outra. Então, em alguns momentos a gente deixa de avançar na vida, deixa de fazer por nós porque a gente está na lealdade. E aí quando que realmente a gente está no adulto, que é a fase que nós agora deveríamos todas estar, é quando eu falo, não posso fazer isso agora, não é o momento, vou lá e não faço. Por mais que a minha criança esteja puxando aqui a saia, ou a minha mãe, o meu pai, alguém do meu sistema familiar esteja dizendo outra coisa aqui. O adulto, ele banca a vida dele. Ele não fica repetindo historinhas, ele não fica fazendo para agradar. Não vai dar, não vou. O que eles vão pensar se eu disser que eu não vou? O que eles quiserem. Entende? É sobre isso. A tua pergunta, você viu onde que eu fui? Mas é maravilhoso isso. E assim, Gi, eu fico pensando, né, você com toda essa trajetória, todo esse profissionalismo, e você é mamãe, né? Tem duas crianças pequenas. Sou mamãe jovem, tenho 2 crianças. É muito fofa, né? As meninas são lindas. E como que você lida, né, além de lidar com as emoções, assim, de outras pessoas, como lidar isso, às vezes, em casa, assim, com as crianças, irmã e esposa? É a parte onde entra a mentora, né? Porque Cada uma tem uma personalidade. Cada uma, e nós temos os nossos papéis, né? Os nossos lugares. Lembra que eu falei do lugar no comecinho? Da pessoa conhecer, saber o lugar dela? Para eu ser mãe, eu preciso me reconhecer no lugar de mãe. Para me reconhecer no lugar de mãe, eu preciso saber que eu tenho uma mãe. Para eu ser esposa, eu preciso me reconhecer no lugar de esposa. Para eu estar aqui, eu tenho que saber que eu sou filha de um casal. Que legal, né? isso. Eu preciso entender isso. E olhar para as minhas filhas e saber que cada uma tem sua característica. E as minhas 2 filhas, elas são, além de fisicamente diferentes, elas têm personalidades completamente diferentes. Né? Então, até temperatura diferente. Uma adora banho fervendo, a outra gosta de banho mais morninho com frio. Até isso. Meu Deus. Que legal. Então, aí você entender. E daí, como a gente falou da mentoria. Mas aqui na frente das câmeras, a Gisele fala assim,
como é que é lá? Lá no meu lugar de mãe eu preciso ser mais firme às vezes. Eu preciso ser. Mas você chama a atenção das tuas filhas? É claro que eu chamo a atenção das minhas filhas. Porque eu sou mãe delas. Eu não posso trabalhar todo 100% do tempo. Filhinha, eu procuro, né? Ser sempre amorosa. Mas tem momentos em que eu preciso ser. E isso é saber ocupar o lugar. De autoridade mãe, não autoritária mãe. Como é que eu cuido da relação trabalho-mãe? Aí só Deus. Sim, é um desafio muito grande. Não é fácil. É a experiência da vida, né? Porque hoje, por exemplo, que a gente tinha compromisso aqui, minha filha demorou mais para se arrumar e o horário foi. Eu falei, tá, na paz, Senhor, vai dar tudo certo, vou chegar. Porque eu tô aprendendo também a entender que as crianças têm o tempo delas. Sim. E elas têm que entender que existe um tempo de relógio. Mas a gente vai alinhando isso também, né? Esse cuidado. É que vocês sabem da história toda, né? Só para vocês entenderem, gente, eu tive uma filha especial que faleceu e depois delas eu tive mais duas. Então tem uma de 10 e uma de 6. Imagine com uma mãe que perde uma filha, como é que ela não trata as duas, né? Então tudo que eu faço hoje é para que eu tenha mais tempo de qualidade com elas. Essa, que a outra eu passei meu tempo de qualidade muito em casa e muito no hospital. E eu quero ter esse tempo com elas, de verdade, assim. Então eu abri mão, deixei muito o meu serviço público, né, que eu exonerei tudo, por quê? Porque eu quero mostrar para elas que elas podem ir pro mundo também. Elas não precisam ficar presas a padrões. Ai, que linda. Demais. E esse método, você traz a autorresponsabilidade, ensinando nós a se colocar no lugar onde que deve estar e olhar com uma visão mais ampla, né? Até durante o processo, porque tem conteúdo que está na plataforma, que são exercícios que eu entrego ali gravados e temos os encontros ao vivo também pelo Zoom. Eu falo para as minhas mentoradas, você fez a tarefa? Você fez o exercício que estava lá? É vídeo de 10 minutos, 15 minutos. Tem atividades. Sim, tem as tarefas, porque aí nos encontros ao vivo ela traz dia, fiz aquele exercício e aconteceu isso. E aí eu dou o complemento, né? Eu faço o complemento com elas. Senão os encontros durariam 5, 6 horas. Então, para otimizar o tempo e otimizar os resultados, eu passo a responsabilidade de sentar por 15 minutos na frente do computador, fazer o exercício, sentir e depois nos nossos encontros elas tirarem as dúvidas, né? E aí nos encontros eu também acabo fazendo dinâmicas, exercícios. Mas a aluna mesmo, a cliente, não é a aluna, a cliente, a mentorada, ela precisa assumir esse lugar. Eu falo, se você está pronta para realmente mudar a tua postura diante da vida, você está no lugar certo. Agora, se você achar que sou eu que vou mudar a tua vida, eu não tenho esse poder. Eu tenho o poder de direcionar. É igual eu chegar aqui para fazer o cabelo. A Gi, maravilhosa, né? Obrigada. Cabelo, quer cuidar dos meus cabelos, gente. Tô aqui, estamos negociando. Ai, Gi, meu cabelo tá horrível. Você que vai fazer. Ela vai fazer o melhor, eu tenho certeza. Mas se eu não tiver com a minha autoestima, com a minha autoimagem em alta, eu vou sair daqui com o cabelo maravilhoso, mas no dia seguinte eu vou falar, mas não tá bom. É verdade. Na hora que eu saí do salão tava lindo. Agora ficou assim. Ou não há o que você faça Pra melhorar. que vai melhorar. Né? Vou na academia. Se eu não for treinar, se eu só ficar batendo papo na academia, não fizer o que o personal, o que o educador físico te deu, você não vai alcançar resultado. No nutricionista, se você não comeu o que a nutricionista te indicou, você não vai ter resultado. Sim. Eu fui em 10 nutricionistas, nenhuma resolveu. Você seguiu o passo a passo delas? Já fiz terapia com um monte de gente, nenhuma resolveu. Você fez o que o terapeuta te orientou? É sobre isso. A hora que você começa a fazer, você muda, mas às vezes você não faz porque você está presa a memórias que você não conhece. E eu mostro para você onde é que está isso. Legal. Gi, dá uma dica pra gente sobre qual pessoa, qual paciente ou qual cliente que pode adquirir os seus métodos com os teus pacotes. Quem são as pessoas que podem te buscar? Eu sou especialista em mulheres e saúde da mulher. Dentro dos meus trabalhos, eu incluo, né, o olhar para a questão física, nossa, especialmente aqui, que é o ciclo hormonal, climatério, menopausa, ansiedade, depressão, tudo, essas questões eu me especializei. Então, todas as mulheres
que se sentem, né, com essas... Eu coloco ali, de 35 anos para mais, né, 40 a mais e tal. Mas hoje a gente sabe que com a confusão que foi feita na alimentação, na luminosidade, nas informações, existem mulheres de 20 e poucos anos que já estão com sintomas de climatério menopausa. Então, mulheres. Ai, mas e os homens são excluídos nesse lugar? Não, porque aí a constelação familiar, eu atendo homens também, eu atendo casais, quando eles me procuram, porque às vezes a mulher vem com uma questão e eu falo, poxa, teu marido pode te ajudar, teu marido pode te apoiar, porque se ele entende o que está acontecendo com ela, o processo flui melhor. O que está acontecendo nessa relação, que está potencializando aquele sintoma, flui melhor. Então, para o método Alinhe-se, hoje é 100% para mulheres. O grupo, mas o individual da constelação eu atendo homens também. E eu falo essa questão de, que nem eu falei para você que eu fiz aquele método que é a do constelação familiar, quando eu estava no meu modo caverna, que eu fiquei 6 meses, onde eu tive que me autodescobrir, me autoconhecer. Eu fiz um acompanhamento e, gente, muda a sua vida, de verdade. E agora que eu tô conhecendo a Gi, eu já tô marcando já para esse mês, eu falei, eu preciso voltar. Porque quando a gente vai subir de nível até ir para um próximo passo maior, né, um novo ciclo, a gente tem que estar realmente alinhado, tanto emocional, espiritual, corpo, mente, tudo, né? E quando você está em alinhamento, não quer dizer que o alinhado é aqui, gente. Alinhamento não é linha reta, é alinhado, ou seja, eles se conversam. O sistêmico é uma conversa. O que aconteceu lá com a minha mãe, com minha família, e o que acontece comigo hoje, no meu trabalho, na minha relação de casal, eles todos se conversam. O Alinhe-se, ele vem também do entendimento do nosso cérebro, como que ele funciona. O nosso cérebro funciona em 3 níveis. O reptiliano, que é o nosso cérebro primitivo, o nosso cérebro emocional e o nosso racional, que é o que nos difere dos bichinhos. Sim. Né? E é onde a gente se perde. Se eu penso racionalmente uma coisa, mas o meu corpo sente outra e o meu inconsciente está fazendo outra, olha a confusão, gente. Eu queria que vocês trouxessem isso visualmente. Cabeça, corpo e alma, vamos dizer assim, né? O movimento, a cabeça está num lugar, o corpo está em outro e a alma está perambulando, querendo se encaixar. Enquanto eu não junto os 3, eu falo, não, peraí, é aqui que eu preciso estar. Isso é estar alinhado. Vou sentir, às vezes, uma apreensão de fazer um novo, né, e vai dar uma dorzinha de estômago. Vou. É natural que a gente sinta a apreensão pelo novo. Mas se eu sei que esse novo é algo grande, importante, que eu vou servir a muitas pessoas, porque a gente veio ao mundo para amar, ser amado e servir. A gente não veio para ser servido. A gente veio para fazer pelo outro, porque tudo aquilo que eu faço pelo outro retorna para mim. Então, eu vim para isso. Então, se eu sei que isso vai ser bom, não vai prejudicar ninguém, não vai... Pega essa dorzinha do estômago e esse frio na barriga e fala assim, tá tudo bem. Eu sei que lá no passado, talvez os meus ancestrais, quando vieram, no meu caso, da Síria e da Itália, eles vieram com muito medo, porque eles vieram debaixo de guerra. Agora, quando eu quero fazer alguma coisa nova, eu fico com muito medo, mas não tem guerra. Não tem ninguém morrendo. Eu olho para trás, não tem barco para eu entrar, não tem navio. Eu não vou enfrentar o oceano desconhecido. Eu não vou chegar num pai. Eu só vou ali gravar um podcast. Ou eu só vou ali fazer uma palestra. Por que eu tô com esse terror? Isso não é meu. Olho lá, né, eu falo sempre olhando para trás, olho para o passado e falo muito obrigado, vocês me fizeram chegar até aqui, eu vou avançar também. Quando a gente começa a entender isso, flui. Você falou sobre o barco, eu vi até uma analogia no Instagram esses dias, foi essa semana. Você falando sobre medo, sobre realmente a gente assumir isso e ir com medo mesmo. Essa analogia no Instagram que eu vi, estava escrito assim, o barco ele foi feito para andar sobre o mar, não para ficar no porto. E é sobre isso, né? E eu vou te falar uma coisa sobre ir com medo. Não vai com medo. Não é? Não, porque viu? medo... Tem muitas pessoas que falam, vai com medo mesmo. Não é? A gente sabe por quê. Porque o medo, eu sou cristã, sou católica, né? Mas independente da crença, tá lá no livro.
o maior livro, né, do mundo. Então, várias 365 vezes, não tenhamos medo, não ter mais. Porque quando a gente fala vai com medo mesmo, o medo ele quer te aprisionar. Uau, verdade. O medo ele quer te impedir. O único medo que a gente pode, que é esse medo de apreensão. Eu não vou pular daqui. Sim. Não é que eu não confio, mas é que não faz sentido eu fazer isso. Né? Então, esse medo tipo, de me proteger. Entra na prudência. Isso, entra na prudência. Esse medo, sim. Agora, medo, tá me paralisando, mas eu vou assim. Não vai com ele, deixa o medo, você fica aí, tá? Eu vou com fé. Eu posso. Vai com fé. Vai com fé, não vai com medo. Né? Confia. E se der, mas se der errado, é porque você precisava passar por esse caminho. Exatamente. Ele te fortaleceu. Nossa, se eu for contar tudo, você vai gravar mais 5 horas aqui. Depois que eu perdi a Mariana, eu tive receio de engravidar de novo. Mas a hora que eu senti, não, se Deus está me mandando outra filha, porque é assim, e elas são saudáveis, elas não têm nenhuma questão física, nada, cognitiva, nada. Então eu brinco, né? Tudo que a outra era muito quietinha, essas bagunçam, brincam, deixa. Porque é assim que é, então a gente tem que ir com fé. Com fé. Mas é isso, né? Sempre assim, a gente que fez o acolhimento no livro, né? A gente sabe, a partir do momento que a gente vai ressignificar lá o passado, a gente tem coisas que a gente abre, né? Tipo, eu consigo, eu faço. Não sei, né? Agora, você falando sobre isso, é uma junção de várias coisas, né? Que a gente vai... O que acontece lá no nosso inconsciente, subconsciente, seja lá o nome que dão para a parte do nosso cérebro primitivo. Hoje eu fiz essa analogia com uma cliente. Imagina o tamanho da raiz das informações que tem lá. Porque você traz informações do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, porque isso vem do seu DNA. E o seu DNA está correndo em cada célula do teu corpo. Está ali. Não dá pra... vou tirar essa parte do DNA que eu não quero lembrar da escassez do meu sistema. Tá lá. Né? Eu não quero lembrar das mortes, mas tá lá. Então imagina a profundidade dessa raiz. Mas se eu começo a trabalhar o meu consciente, o meu racional, que é por isso que nós desenvolvemos essa parte, senão não precisava, a gente estava andando de 4x4 ainda, né? Se eu começo a desenvolver isso e eu falo, peraí, isso aconteceu, igual eu falei agora, aconteceu lá. Eu posso mudar, eu sou agente de mudança. Eu sou o sonho dos meus antepassados. Minha avó sonhava. O que você sonha no futuro? O dia lá na frente vai existir, né? Então, que eu pegue essa semente que foi entregue a mim, vou pegar uma pedrinha aqui, ó. Que eu pegue essa semente que foi entregue a mim e plante na minha mente e comece a regar essa, que é diferente daquela raiz profunda. O que vai acontecer com aquela? Ela vai começar a enfraquecer. Ela não vai deixar de existir, porque foi de lá que eu vim. Mas ela não vai mais ter força. Essa aqui vai começar a enraizar e vai de repente começar a se misturar aquela e vai começar a mudar para as futuras gerações. Então lá na frente você vê, nossa, ela veio de uma história tão difícil, de uma família tão sofrida e olha a mulher de sucesso que ela se tornou. Por quê? Porque ela ficou olhando para a dor da família ou porque ela foi lá e falou, não, eu posso fazer diferente? Né? Temos aí umas artistas que contam a história delas, se perdem no caminho, mas depois se resgatam aquilo. Por quê? Porque ela sabe o que ela veio fazer aqui. Sim. Que o Criador não trouxe ela para ela ficar sofrendo. Nem os nossos antepassados ele trouxe para sofrer, que são escolhas e são coisas que aconteceram naquele tempo. Isso é o nosso ressignificar, né? O nosso mudar, o nosso alinhar-se. É entender que eu posso fazer diferente. Todo dia. Todo dia. A gente falou sobre autodesenvolvimento, autorresponsabilidade. Tudo tudo. Agora, eu quero que você me fala quem é a Gisele sem dizer o que você faz. Sim. Eu sou filha amada de Deus. Sou abençoada numa família que eu sou a terceira filha. Depois de ser filha de Deus, eu sou a filha do seu Elias e do Nazemi, irmã do Jamur e do Jamil. Cheguei depois de um grande desejo da minha mãe de ter uma filha. Ela já chamava os meus irmãos de Gisele, que ela não sabia o que era, né? E sou uma mulher que depois de muitos
desencontros na vida, relacionamentos difíceis, encontrei um homem parceiro, um homem que entende a minha verdade, e tive 2 perdas de filhos e fui abençoada com a Celina e com a Estela, que hoje são minhas princesinhas, e a vida me abençoa, eu podendo abençoar a vida de outras pessoas também. Essa sou eu. Ai, que linda! Parabéns! Seja bem-vinda, espero Obrigada. que ainda a gente consiga fazer mais episódios ainda, Sim. porque tem muitas coisas ainda pra gente conversar, pra gente mostrar também e ajudar outras pessoas a servir, né? Com certeza. Eu espero vocês no Alinhe-se, né? E a gente pode vir falar assim mais para um aprofundamento só sobre a constelação familiar, se as pessoas se interessarem, né? Porque hoje não ia dar tempo pra gente falar sobre tudo. Não, mas é isso, Gi. Obrigada, gente. Obrigada. Pessoal, fica com esse mais episódio. Quero agradecer os nossos patrocinadores, Viviane Neo Concept e também a House Art Móveis, que está sempre conosco. É isso aí, obrigada. Um beijão, pessoal. Beijo. Não esquece de comentar aqui, compartilhar com seus amigos. A gente vai soltar também alguns episódios lá no nosso Instagram também. E vai compartilhando e comentando, nos ajudando. Beijão. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.